É uma máquina que voa, cara, é incrível, é o super-herói, né? Mexe com esse imaginário da gente de que todo super-herói, ou sei lá, a maioria deles voam, né? Porque é uma coisa que a gente não faz por conta própria. De fato, eu fiz a graduação na ciência da computação e as derivações, elas são especializações dentro desse tema, né? Dessa área da computação, que procura estudar os algoritmos, como é que essa máquina funciona com um enfoque mais do ponto de vista lógico e não tanto físico, hardware, né? No mestrado, eu fiz uma pesquisa que tentava utilizar autômatos celulares, que é um ramo dentro da inteligência artificial, para poder fazer reconhecimento de padrões. E isso sempre foi um assunto que me interessou muito, que é olhar para elementos da natureza, assim, e se inspirar para poder colocar dentro dos mecanismos não naturais, né, como o computador. A computação natural, ela tem esse enfoque, que é, de fato, se inspirar na natureza e em como que a natureza resolve problemas para poder, através daí, tentar descobrir soluções para problemas da computação. Por exemplo, né, para não ficar tão etéreo assim, a gente estuda o comportamento de insetos sociais, por exemplo, formigas, abelhas, para ver como é que eles resolvem questões do dia a dia, né? Vamos supor, como é que a formiga encontra o alimento e como é que a colônia funciona para que esse alimento venha de volta e aquela estrutura se dê ali com performance, né? E é muito interessante porque na natureza, de maneira geral, não existe a figura de um líder, né? A gente vê, por exemplo, as formigas, tem a rainha, mesmo nas abelhas, e o papel não é de liderança no sentido de botar ordem, né? A organização, ela emerge naturalmente, sem que ninguém tenha que dizer nada para ninguém, né? Já está programado. E aí, quando a gente olha para isso, por exemplo, no caso das formigas, a gente vê que ali tem uma estrutura de funcionamento que é muito boa para a gente derivar para problemas de rota, por exemplo, dentro da computação. Hoje todo mundo usa Google Maps, Waze para encontrar os melhores caminhos e boa parte daqueles algoritmos ali, eles foram inspirados em como que as formigas fazem para encontrar o teu caminho. E que nada mais é do que um braço da inteligência artificial, né? Que é encontrar essas inteligências e tentar colocar isso dentro de mecanismos artificiais. Redes neurais artificiais que se inspiram nas redes neurais do cérebro mesmo, de pessoas e de seres. Algoritmos genéticos, sistemas imunológicos artificiais. Tudo isso é olhar como é que funciona a parte natural e pegar insights da natureza e tentar implementar algo dentro dos algoritmos triviais, assim. Tenho 40 formigas aqui tatuadas no braço e uma abelha no meio. E é um pouco disso, assim, de trazer pra mim esse sentimento do coletivo. É muito o que a gente tem hoje de tendência, né, do ponto de vista de organização social, seja das redes sociais, seja da nossa sociedade. A gente fala muito sobre a colaboração, sobre o trabalho em equipe, e o fundamento disso, no meu entendimento, é você ter vários agentes, né, várias pessoas ou sistemas individuais que, quando se juntam, eles criam ali um potencial, uma capacidade que vários indivíduos sozinhos não teriam como atingir. E aí tudo misturado, sem necessariamente uma estrutura hierarquizada, né, com o papel de um coordenador ou de uma liderança. Pelo contrário, cada pessoa exerce uma função. Juntos, esse comportamento ele é muito rico, que é o que eu acho que tem acontecido hoje no mundo, né? Quando a gente fala de novas economias, de indústria 4.0,
é quebrar totalmente as estruturas que a gente estava acostumado para ver nascer aí algo que não coloca muita distinção. Então você tem pessoas de diversas idades trabalhando juntas, de diversas experiências, né? E nem sempre uma pessoa que começou agora, ela é uma pessoa que vai exercer uma função de menor valor. Pelo contrário, às vezes a novidade ou um olhar menos viciado, né, traz uma inovação dentro daquele sistema que é o diferencial, né? E aí naquele momento aquela pessoa é o destaque e pronto, acabou. Eu tento falar isso sempre, assim, porque de fato as ciências exatas de maneira geral, elas têm toda uma carga densa de matemática, de números, né? Mas é só a linguagem que se usa para poder traduzir. Eu acho que talvez seja a linguagem mais eficiente para a gente poder traduzir esses fenômenos. E eu acho que a maneira como elas são colocadas na nossa vida ao longo da nossa formação na escola e tal, muitas vezes não traz esse brilho, porque não se explica o objetivo dessas coisas todas. Então, por que você está fazendo uma conta, x mais y, eu vou usar isso para quê? Qual é a ligação disso com o meu dia a dia? E se a gente for ver mais no passado ainda mais distante, a gente vê que na verdade era tudo uma coisa só, eram filosofias, né, no início disso tudo. E uma pessoa que estudava matemática, ela também estudava artes, também estudava música, também estudava pintura. A gente vê, né, os grandes gênios aí da nossa história. E eu procuro sempre trazer isso. Toda vez que eu converso com alguém que às vezes me fala assim, eu não gosto de matemática, eu entendo que não goste, mas muitas vezes eu acho que é por conta do método. No fundo, todo mundo exercita essas coisas. Quando eu falo, por exemplo, das formigas e dessas relações naturais, é difícil a pessoa não se interessar, porque faz parte do dia a dia da gente, né? Todo mundo já viu uma formiga andando atrás da outra e esses rastrinhos. E aí, quando eu falo que isso pode ser derivado numa fórmula matemática dentro de um sistema de lógica, dentro de uma máquina computacional, aí a pessoa às vezes assusta um pouco, mas é só uma maneira de traduzir. Dentro da computação, da ciência da computação, a gente acaba ficando muito condicionado a esse olhar do mundo por funções, né? Por módulos, processos, serviços. Toma um certo cuidado com isso, porque também a gente acaba restringindo. Às vezes o pensamento fica muito discreto demais. Mas no fundo dá pra gente extrapolar um pouco e olhar tudo com essa ótica de funções, né? Ou seja, você tem uma entrada, algo que é a função que processa essa entrada e gera uma saída. E é isso. Se olhar tudo sobre essa ótica de algo que entra, processa e sai, dá para extrapolar para muita coisa. Então, eu gosto muito de olhar o mundo assim sobre essa ótica de que é tudo uma coisa só. E aí cada pessoa, ela encontra aquilo que lhe faz mais sentido para traduzir esse mundo, para se expressar dentro desse mundo, né? Durante esse processo todo, desde a infância até os dias atuais, teve um denominador comum que era, dentre todas as coisas que sempre me interessaram, as coisas que voam, elas sempre mexiam um pouco mais. Tem gente que gosta das coisas que nadam, tem as que gostam dos que correm, eu gosto dos que voam. Mas eu nunca tinha me envolvido com isso. Nunca mexi nem com aeromodelismo, né? Que muita gente acaba indo por esse hobby porque gosta. Acabei indo pro lado da computação, muito motivado por isso que eu já falei, de encontrar ali uma maneira de criar algo. E aí, num determinado momento, onde eu já trabalhava com isso, com sistemas de maneira geral, em empresa, eu resolvi olhar para o mundo com um ar mais, assim, provocativo. Do tipo, gente, eu tô aqui, mas eu acho que eu preciso me provocar mais. Eu trabalhava há muitos anos numa mesma empresa e tava incrível. Meu chefe era meu amigo, o salário era bom, tinha estabilidade, o trabalho era legal, eu tinha uma equipe. Só que eu comecei a me incomodar com esse conforto demais. Eu comecei a ficar mais velho, falei, eu já tô aqui há muitos anos, acho que se eu continuar aqui, sei lá, com
daqui, quando eu tiver 50 anos, se eu olhar para trás e ver que eu devia ter feito algo diferente, talvez seja tarde demais. Então eu resolvi me provocar. Foi um caos na vida de todo mundo, assim. Minha família não entendeu, o pessoal do trabalho não entendeu. Esse meu amigo, que era meu chefe, falava: cara, mas é o que? É o salário? É a função? A gente pode mudar? Eu falei: não, tá tudo bem. Mas é por isso que eu acho que tem que ser a hora. Senão eu não tenho outra desculpa. Eu pedi as contas, né? Me desliguei desse cordão umbilical que me sustentava. E falei: agora é a hora de eu ir cada vez mais atrás das coisas que me brilham os olhos. E aí coincidiu que os drones estavam ficando mais populares. Isso tô falando em 2014. E aí eu tava com tempo disponível, eu tinha me permitido parar para olhar o que eu queria fazer da vida, né? Que eu sei que não é todo mundo que tem essa oportunidade, mas eu tive. E aí eu falei: agora é a hora de eu me envolver com isso. E fui fazer um curso. Quando eu vi o primeiro drone voando na minha frente, eu falei: eu sei lá o que eu quero fazer, mas é com esse negócio. E aí fui atrás de entender como é que funcionava, de ter um drone, de aprender a montar. Acabei surfando uma onda que estava começando, né? E eu falei: bom, esse negócio é o que eu quero trabalhar. Então era muito divertido, porque eu brincava com isso, ao mesmo tempo aprendia e colocava também em prática as coisas que eu já tinha estudado, porque o drone tem muito de computação envolvida, né? E aí fui fazendo. Nessa época foi quando eu achei que deveria ter um espaço físico, um laboratório mesmo, para poder alimentar aquela criança que eu adorava desmontar as coisas e fuçar, né? Falei: bom, agora é a minha vez. Comecei a trabalhar com muita coisa em 2015, do que se fala hoje da nova revolução industrial, né? De fabricação digital, impressão 3D, eletrônica básica, Arduino, essas coisas todas, e o drone também. Acontece que aí o drone foi roubando a cena. O mesmo encantamento que eu tive quando eu vi o primeiro, eu percebi que eu tinha uma carta muito poderosa na manga do baralho, assim. Quando eu colocava um drone pra voar, eu roubava a cena, né? Onde eu tivesse. Acho que eu comecei a pirar sobre isso, assim. O que eu posso fazer com esse negócio? O que eu posso fazer com esse negócio? Vou criar coisas. Aí a gente promoveu dentro do laboratório um primeiro curso de montagem de drones. Até então eu não sabia, não tinha conhecimento. Então a gente trouxe um espanhol, que é um cara que eu admiro, um grande amigo, assim, que é o Lote. E ele foi dar um primeiro curso que a gente fez no espaço, no laboratório, para ensinar as pessoas. Foi chocante, as pessoas pagaram para fazer. Falei: cara, dá dinheiro, né? Dá para viver disso. E aí isso foi encorpando, até que eu falei: bom, esse laboratório que mexe com um monte de tecnologias, hoje só está mexendo com drones. Então a gente usa o drone para tudo quanto é coisa. E aí foi que surgiu o Drone Lab, que é um laboratório de drones. O drone também é, né, uma máquina fotográfica que voa. Eu acho que poderia dizer que é a principal, não a principal, mas é a parte mais popularizada do uso dele, né, como uma máquina fotográfica que voa. Eu acho que foi isso que ajudou também a difundir cada vez mais. Mas eu sempre olhei do ponto de vista assim: bom, eu preciso me diferenciar de alguma forma, estrategicamente falando. Se eu usar o drone só pelo que ele é mais conhecido, eu vou estar competindo com um monte de gente, né? Mas eu sempre olhei para ele e falei: esse negócio é muito poderoso, ele vai muito além desse escopo da máquina fotográfica. E aí comecei a pirar em outras possibilidades. E foi aí que surgiu a ideia de fazer a corrida de drones. Claro, não é uma ideia original minha, né? A corrida já tinha acontecido mundo afora, já vinha acontecendo, mas no Brasil nunca tinha tido uma corrida com público, voltada para o pessoal conhecer esse esporte. E aí quando eu olhei isso, eu falei: gente, tá aí uma grande oportunidade que ninguém ainda olhou. Isso foi 2016 e aí eu inventei de fazer uma corrida de drones aqui em São Paulo que eu nunca tinha tido. E eu também nunca tinha feito evento, nem nada. Foi um mergulho num mar totalmente desconhecido, mas foi muito legal. A gente encontrou várias pessoas que apoiaram a ideia. A primeira corrida aconteceu dentro da Galeria do Rock, graças à turma de lá, o Glauber, Marconi, Toninho, os meninos, eles abraçaram a ideia, eles administram a galeria, né? E falaram: vamos fazer isso aqui dentro. E a gente fez. Quando a gente anunciou
anunciou que ia ter a corrida de drones, a gente nem sabia direito o que ia acontecer, mas, assim, coisa de 10, 15 dias antes do dia do evento, o meu telefone começou a tocar da imprensa, de forma orgânica, eu nunca imaginei. É do tipo, a gente soube que vai ter uma corrida de drones em São Paulo, é verdade isso? Gente, acho que é, né? A gente que tá inventando esse negócio. E foi uma loucura, assim, né, gente? Eu tive que contratar uma assessoria de imprensa, viu? Eu não dava conta, não sabia nem como lidar. E no dia a gente teve cobertura de tudo quanto é canal. E eu conto muito essa história porque ela resume uma série de coisas. Eu acho que a questão de você ter a ousadia de fazer uma coisa diferente e se arriscar, porque a gente suou pra caramba, aconteceu de tudo, né? Mas aconteceu. E depois disso, quanto que a vida pivotou também em função de ter feito esse evento, né? A gente fez a primeira corrida em novembro de 2016 e quando foi em 2017, a Campus Party nos convidou para fazer uma corrida dentro da Campus Party. E a Campus Party é a maior experiência de tecnologia do mundo, assim. E de lá para cá, assim, a gente já fez mais de 30 eventos. Então antes eu não tinha experiência zero, né? Eu tinha zero experiência de fazer algum evento. E hoje, se é para você, qual é a principal receita do Drone Lab? É com eventos, né? Onde a gente leva o drone, leva o que é possível fazer com ele. Hoje a gente usa o drone para muita coisa mesmo. Eu venho repetindo que o drone ele é um coringa. Consegue transformar ele na carta que você quiser em quase qualquer jogo. E a gente tem essa frente hoje dentro do laboratório que a gente chama de Drones for Good, que é o olhar do drone como meio para ações de impacto social positivo. Aí eu tô falando desde a questão da saúde pública, que é o drone que procura foco do mosquito da dengue, tem o drone que leva bolsa de sangue entre hospitais, tudo situações que já são reais, assim, do dia a dia. Mas também tem o viés do drone como uma ferramenta, principalmente do ponto de vista de educação, para ele despertar olhares, né, em estudantes, dentro da sala de aula, reunir uma comunidade para que eles olhem para essa tecnologia e vejam como ela pode resolver problemas do seu entorno. E a gente foi percebendo que o drone é muito poderoso para isso. É algo que a gente vem fazendo cada vez mais e é muito num sentido de democratizar o acesso a essa tecnologia. Dentro da sala de aula, a gente tem usado o drone para mostrar, por exemplo, como programar um computador, como você trabalha lógica, física, matemática, mas também a gente usa para falar de ética, de privacidade, uso do espaço aéreo. Olha, um drone, ele nada mais é do que o tal computador, né, que voa. Então, assim, muito de todos os benefícios e todas as funcionalidades que o drone tem hoje se deve à computação, não tem jeito. Então, você precisa de uma placa que seja um computador ali, a gente chama de placa controladora, né, que é ela que vai ter os softwares necessários para que o drone minimamente se estabilize no ar. Aí também você precisa de sensores. Os sensores básicos são os mesmos que estão no celular. Então, acelerômetro, giroscópio, magnetômetro, que é tudo para a placa saber como que o drone está se movimentando, né? Se ele está inclinado, se não está. Tá. Os motores, normalmente a gente tem os drones com 4 motores, né? E esses motores, eles têm que, geralmente, eles giram muito rápido, né? Então são motores de velocidade e não tanto de força. E as hélices e um corpinho, né? O frame que a gente fala. Aí o frame pode ser normalmente é plástico injetado, né? Mas pode ser de madeira, a gente já fez, pode ser de fibra de carbono, no caso dos drones de corrida, porque precisa ser mais resistente, mas não pode deixar de ser leve. A gente já fez de cano de PVC, de garrafa PET, de um monte de coisa, né? Na realidade, o que a gente precisa mesmo é de uma estrutura que segure o motor e que não vibre tanto. E em essência é isso, basicamente, porque depois que você tem esses elementos, você monta, né? Quase como um Lego. Você junta tudo isso, é o que a gente ensina nas oficinas. Assim como o drone entrou na minha vida em particular
de todas as pessoas que estão comigo, como uma maneira de você protagonizar algo, a gente tem procurado colocar o drone no colo de qualquer pessoa para que elas também se sintam capazes de protagonizar a sua própria vida, né? Meu nome é Carlos Cândido e eu sou fundador do Drone Lab Brasil.